Olá pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ok por aí? Quem foi o primeiro Deus da humanidade? Não da Bíblia, mas o da humanidade. Definitivamente não sabemos com certeza, principalmente porque a invenção da escrita ocorreu pelo menos dezenas de milhares de anos depois daquela dos primeiros deuses. E o que pode ser inferido sobre crenças a partir dos registros arqueológicos é bastante incerto. Algumas teorias sugerem que os ritos mortuários começaram há mais ou menos 300 mil anos atrás. Mas a visão mais amplamente aceita é que foi somente nesta época, com o surgimento do Homo sapiens e dos Neandertais, que encontramos sinais de espiritualismo, animismo e pensamento mágico e mitológico. A verdade é que, dadas as práticas rituais que envolvem os espíritos dos ancestrais ou forças da natureza, provavelmente seria impossível determinar o momento exato em que os mortos e as forças antropomorfizadas de fato se tornaram deuses, e isso dependeria também da definição que temos do que é um deus. Parece que, com o tempo, o conceito de Deus tende a passar por essas etapas, mas ele é chamado de Deus apenas nas etapas intermediárias. Vamos ver então agora alguma coisa sobre isso, tentando aí sistematizar o conteúdo para a gente entender. Nada mais é do que um esboço de hipóteses. Vamos ver. Da intuição, o ser de onde viemos, a mãe, a terra, animismo, espiritualismo. Do mito e da história, o ser imortal, as forças da natureza e do tempo, o politeísmo. Desde o princípio e a tradição, o ser onipotente, o patriarca, o céu, o monoteísmo, da razão e do debate, o devir que se faz filosofia e ciência. A Vênus de Berekhat-Ran, a mais tarde Vênus de Tantan, podem datar de tempos anteriores a 500 a 200 mil anos, embora haja certeza de que sejam representações antropomórficas. Se for assim, isso não significa que havia algo religioso nelas, mas as crenças muito posteriores na fertilidade e nas deusas da terra associados à gravidez e ao parto podem nos levar a pensar que naquela época as figuras já representavam algo sagrado e sobrenatural. Contudo, ninguém duvida que as conhecidas Vênus paleolíticas sejam representações. Eles começam a aparecer há 200 mil anos, mas estão presentes especialmente desde cerca de 26 mil anos atrás, antes de desaparecerem completamente pouco antes da invenção da agricultura. O problema de determinar seu caráter religioso é semelhante ao Vênus de Barekhat-Ran e Tantan. Na África foram encontrados vestígios e rituais que datam de 70 mil anos, sugerindo a adoração a pitons. Hoje, alguns bosquimanos ainda acreditam que descendemos dessas cobras. O homem-leão, que remonta a cerca de 40 mil anos, é a representação mais antiga de uma criatura que mistura características animais e humanas, o que mais tarde, durante o Neolítico, se tornaria uma forma muito comum de imaginar os deuses em diferentes culturas. O estado do poliindo-europeu sugere que os povos que o falavam, de cerca de 4.500 anos a 7.500 anos atrás, embora fossem politeístas, tinham em comum a ideia de um Deus Pai Celestial e que é consistente com a adoração frequente do Sol na antiguidade, a intuição de Deus como patriarca celestial das religiões monoteístas e até mesmo com o conceito
taoísta de Yang, calor masculino, céu, luz. Na verdade, a palavra Deus vem do latim Deus, que, por sua vez, vem do indo-europeu Dieu, que significa luz do dia. O mais antigo Deus Pai do céu, do qual temos convivências claras, é Anu, rei dos deuses da religião suméria, cerca de 5.000 anos atrás. As principais formas verdadeiras de monoteísmo são o zoroastrismo e o judaísmo, embora haja debate sobre qual dos dois é mais antigo. O que se tem mais certeza é que o zoroastrismo é mais antigo, claro. Ambos teriam se originado há cerca de mais ou menos 4.000 anos. Ahura Mazda é o deus do zoroastrismo, nome dado em homenagem ao profeta Zoroastro, Zaratustra, religião em que tem origem comum com o hinduísmo, partindo de Mitra, deus solar, cujo o culto hinduísmo preserva até hoje, embora de forma politeísta e com menor importância do que durante o período védico. O judaísmo é a religião mais antiga que sobreviveu, dando origem ao cristianismo e ao islamismo, e seu deus é Javé. Podemos entender que o zoroastrismo também sobrevive até hoje, embora de uma forma menos definida e aparentemente mais fraca que o judaísmo, com um pouco menos de 3 milhões de adeptos hoje. Por outro lado, também podemos entender que a disputa em torno das principais formas de monoteísmo é um pouco mais complexa. Embora o judaísmo e o zoroastrismo sejam geralmente aceitos como as formas mais antigas, há algum debate sobre isso. Por que Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus nunca disse tal coisa, embora todas as versões das últimas palavras de Jesus na Bíblia, esta seja a mais plausível. Se o que nós dissemos agora te deixa confuso, fazer o quê? As últimas palavras de Jesus estão registradas no quarto evangelho da Bíblia. Os evangelhos são livros anônimos escritos em grego, uma língua em que Jesus nem seus discípulos falavam. Entre 70 a 90 na era cristã, 40 a 60 depois da morte de Jesus, seus autores adaptaram histórias que foram transmitidas oralmente por décadas e usaram os evangelhos anteriores como fontes. Os originais dos evangelhos e seu conteúdo foram perdidos. Nossos evangelhos atuais vêm de cópias dos século II e III, que contêm enormes divergências entre si, introduzidas durante o processo da cópia. Os manuscritos dos evangelhos não são assinados, não indicam que são seus autores e não têm títulos. Os nomes atuais dos evangelhos foram adicionados pela igreja a partir do século III. Os relatos do evangelho sobre a morte de Jesus contradizem todas as evidências estabelecidas nas práticas romanas em territórios conquistados. Os romanos não enterravam vítimas crucificadas nem jogavam em valas comuns para os seus seguidores não os adorarem, não os verem, não libertavam prisioneiros na Páscoa e, em geral, nunca libertavam um assassino por aclamação popular. Isso tudo é conversa fiada da Bíblia. Agora então, um cristão razoável argumentaria que, embora tudo o que foi dito seja indiscutivelmente verdadeiro, as palavras de Jesus foram, sem dúvidas, tão importantes para os cristãos que foram memorizadas e fielmente transmitidas de geração em geração, depois meticulosamente transcritas para a Bíblia. O problema dessa linha de argumentação não é apenas que ela é completamente ad hoc e não é apoiada por nenhuma evidência. Nem mesmo estudos antropológicos têm demonstrado que as culturas orais não estão interessadas em memorizar e transmitir fielmente os acontecimentos, mas sim em usar a linguagem como uma forma viva e imutável de
transmissão cultural. O problema mais significativo com esse argumento é que a própria Bíblia demonstra que isso é falso e que os autores da Bíblia, os primeiros cristãos, não apenas se importavam pouco em relatar os fatos com precisão, mas também não tinham escrúpulos em inventar o que Jesus disse para promover suas ideias teológicas. Como sabemos disso, basta ler a Bíblia. Há algo que, sejamos sinceros, os cristãos há muito desistiram de fazer honestamente. Em particular, a Bíblia contém 3 relatos diferentes e completamente incompatíveis das últimas palavras de Jesus. Primeiro temos Marcos, o evangelho mais antigo, que relata: às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam por perto ouviram isso, disseram: escuta, ele está chamando Elias. Um homem correu, embebeu uma esponja de vinagre, colocou numa vara e ofereceu a Jesus para beber. Marcos, capítulo 15, versículo 34 a 37. O que é relatado em Marcos é copiado quase que literalmente em Mateus, o segundo evangelho mais antigo, claramente inspirado no primeiro, que é o evangelho de Marcos. Entretanto, os autores do próprio evangelho de Lucas decidiram que não se poderia demonstrar a fraqueza de Jesus no momento da morte, muito menos sugerir que Deus havia abandonado seu próprio filho. Então eles reescreveram completamente o texto, acrescentando um milagre para dar drama à história. E era quase a 6ª e houve trevas sobre toda a terra e até a hora 9. E o sol escureceu, o véu do templo se rasgou em 2. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e dizendo isso expirou. Lucas capítulo 23, versículo 44 a 46, no último dos evangelhos, João, seus autores ainda não estavam totalmente satisfeitos com a versão anterior e queriam mostrar uma versão de Jesus completamente no controle e ciente do que estava acontecendo, o que também deixava claro que Jesus havia escolhido seu próprio destino em uma cena decididamente menos dramática. Então, mais uma vez, eles decidiram reescrever completamente a passagem. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e que a escritura se cumprira, ele disse: estou com sede. Havia um vaso cheio de vinagre, então eles embeberam uma esponja no vinagre, colocaram um ramo de isopo e levaram na boca de Jesus. Quando Jesus provou o vinagre, ele disse: tudo foi cumprido. Então ele baixou a cabeça e entregou o espírito. Isso está em João capítulo 19, versículo 28 a 30. Em suma, se há uma coisa da qual podemos ter certeza depois de estudar a Bíblia com um pouco mais de honestidade, é que nenhuma das palavras atribuídas a Jesus na Bíblia foram realmente ditas por Jesus. Não só é absurdo fingir que os autores de língua grega que escreveram os evangelhos poderiam ter escrito literalmente o que Jesus disse meio século antes em aramaico, quando nem eles, nem ninguém que eles pudessem conhecer estava presente. Mas é absolutamente indiscutível que relatar os fatos com precisão não tinha importância para eles. Então é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.